Shalom, queridos. Agora é o Salmo 124. Salmo 124. Fala da proteção de Deus para com seu povo. Nesse salmo, o rei Davi lembra ao povo de Deus a proteção de Deus durante as batalhas que poderiam ter levado à extinção do povo escolhido. Ele descreve de forma gráfica como a aniquilação total teria ocorrido caso Deus não estivesse do lado deles. Durante a história, os inimigos de Israel atacaram ferozmente várias vezes, mas sempre Deus dando a vitória. Ai deles e ai de nós se não tivesse um Deus para nos dar vitória. Davi louva a Deus por não permitir que as nações pagãs que cercavam Israel a derrotassem e assimilasse o seu povo. No versículo 6, ele menciona que Deus não permitiu que os inimigos de Israel os rasgassem como uma presa, comparando aos animais ferozes. Em vez disso, Israel foi libertado como um pássaro que voa livremente quando alguém libera a armadilha que o prendeu. Davi enfatiza que o auxílio de Israel vem de Deus e não de um ser humano. Salmo 121, 28. Ele descreve Deus como o Criador dos céus e da terra e mais forte que todos os libertadores. Salmo 115, 15. Salmo 121, 2. Este salmo, juntamente com o Salmo 121, comemora a preservação dos israelitas por Deus. O Salmo 121 é mais pessoal, individualista em sua perspectiva, enquanto este é mais nacional e corporativo, talvez uma canção de ação de graças comunitária. No entanto, a preservação do povo de Deus é um assunto adequado para louvor em ambos os aspectos. Por séculos, Israel tem sofrido com o antissemitismo, mas Deus fielmente preservou seu povo escolhido até o dia de hoje. O Salmo 124 é um testemunho poderoso da proteção de Deus sobre seu povo escolhido. O rei Davi lembra o povo de Israel da fidelidade de Deus em preservá-los em meio às batalhas e ataques de seus inimigos. Ele usa imagens gráficas para descrever a aniquilação total que poderia ter ocorrido caso Deus não tivesse estado ao lado deles. Ao longo da história, Israel tem enfrentado inúmeras adversidades e perseguições, mas Deus tem permanecido fiel e protetor. O Salmo 124 é um lembrete encorajador de que, mesmo quando enfrentamos lutas aparentemente impossíveis, Deus está ao nosso lado e é capaz de nos livrar de nossos inimigos. Além disso, o Salmo destaca a importância do louvor e da gratidão e Deus pela sua proteção. Davi louva a Deus por ter libertado Israel como um pássaro que escapa de uma armadilha, enfatizando que a ajuda vem de Deus e não de seres humanos. Isto nos lembra que, embora possamos buscar ajuda de outras pessoas, é Deus quem é o nosso verdadeiro libertador e protetor. Em resumo, o Salmo 124 é um hino de louvor à fidelidade e proteção de Deus em nossas vidas. Ele nos lembra que, em meio às lutas e adversidades, podemos confiar em Deus para nos livrar de nossos inimigos e nos guiar em segurança. Glórias a Deus. Mais um salmo que nos inspira a estar sempre confiando na proteção de Deus. Quando se fala de proteção de Deus, a gente acha que nenhum mal pode ser permitido
na nossa vida, porque ele nos protege, ele envia anjos, ele nos guarda. E aí a gente pensa, bom, eu vou passar minha vida inteira sem nenhum mal assim acontecer sobre a minha vida. E aí pronto, a gente coloca isso na nossa cabeça e quando acontece um assalto, quando acontece qualquer coisa de ruim, a gente pensa que faltou a proteção de Deus. Nunca pense isso. Deus nunca falha com a sua proteção. Precisa entender que tipo de proteção Ele está dando em alguma coisa que nos acontece que a gente julga que não é proteção. É o tipo da proteção que você não está entendendo ou eu não estou entendendo. Nós não entendemos, porque tem tipo de proteção. Deus não é ser humano, Deus é Deus. Ele sabe como proteger. Então, às vezes, acontecem coisas que a gente pensa que é para o nosso mal e é para o nosso bem. Ele está protegendo de algo. E a gente está pensando que não é, que ele deixou a gente, não cumpriu a promessa dele de nos proteger. E esse salmo está mandando a gente se manter confiante na proteção dele. Salmo 124. Então, você sabe também que existe um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso você analisar a proteção de Deus por esse ângulo. Você ama a Deus? Então, o que ele permitir na sua vida que você achar que não é proteção, porque ele diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, por exemplo, eu tive um momento difícil na minha vida, tá? Tá de pouco tempo isso. Eu estava, fui para Salvador para o aniversário de um neto e meu marido já tinha ido mais cedo, no dia anterior, porque ele tinha feito, estava fazendo um congresso numa igreja lá em Salvador e eu fui antecipadamente, fui mais cedo, porque ele queria fazer essa administração desse congresso. E ele me deixou no aniversário e foi para essa congregação, para ministrar. Sendo que depois o meu filho me levaria para nós nos encontrarmos lá na congregação que ele estava, no término do congresso, onde ele estava ministrando. E assim foi feito. O aniversário ele não participou, somente eu que participei do aniversário do meu neto. E viemos, e depois que terminou, chegou o horário de nós irmos buscá-lo, aí nós saímos do aniversário e alguém nos acompanhou e a gente não percebeu nada, não desconfiou de nada. Não se sabe de onde começou a perseguição, a pessoa nos acompanhando, a gente não sabe nem se está, nem eu nunca descobri que tinha alguém nos perseguindo, porque a gente estava assim tão tranquilo com a proteção de Deus, a gente está confiante na proteção dele, então eu nem estava preocupada, eu nunca ia pensar que 9 horas da noite, dentro da cidade de Salvador, saindo de um condomínio, da onde meu filho morava, onde estava o aniversário, para ir pegar meu esposo na congregação para irmos embora. Lá ia ter uma troca de carro, porque meu marido estava com o carro dele e ele estava com o nosso. Ia trocar. E aí alguém nos seguiu. Quando nos paramos na porta da congregação, estava terminando o culto. E meu marido pegando as coisas, estava com tablet, com celular, com computador, aquela coisa toda que pastor anda, pastor moderno. Porque é tanta coisa que a gente leva de. E aí, resultado, nós ficamos parados, não demoramos nem 5 minutos. Eu não vi, mas o meu filho viu dois homens atravessar armado. Do outro lado da rua ele estava com a maior ousadia, porque a igreja estava o pessoal saindo, e nós estávamos parados um pouquinho antes da porta da igreja. Não paramos em frente para não chamar atenção. E eles atravessaram e disseram um assalto. Eu não falei que junto comigo estavam também 2 netos que tinham ido também para o aniversário comigo. E estavam juntos ali. E meus 2 netos dormindo. E a gente, eu na frente do carro, meu filho que estava dirigindo, que era o pai do aniversariante, que veio trazer até a congregação, saltou, porque percebeu que já era um assalto quando ele partiu de lá, ele viu a arma e tudo. Ele saltou, foi logo entregando e disse: Mãe, não se. Fique tranquila, é um assalto.
não faça nada. Eu imediatamente peguei minha bolsa, né, segurei, achando que ia poder sair do carro com a bolsa. E aí, quando eles foram chegando agitados, cheirando mal, cheirando as drogas certamente, e aí foi tudo muito rápido. Tira, 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 para tirar os meninos. Graças a Deus, ele estava permitindo a gente sair dentro do carro, né? Mandou tirar os meninos, meus netos, eles acordaram assustados e foram retirados do carro. E não fizeram grosseria, não. Mandou tirar, tinha pressa, mas sem fazer estupidez. Desceu os meninos, meu filho já estava fora do carro desde a hora que notou eles atravessando a rua, ele já saltou do carro, já percebendo que ia ser assaltado. E aí abriu a porta do carro para poder eu sair. O próprio assaltante me ajudou a descer, sem nenhuma estupidez. Só mandou deixar tudo, bolsa, celular, tudo dentro do carro. E a essa altura, o material do apóstolo, computador, já tinha vindo na frente. Ele estava se despedindo do pessoal e veio na frente trazer o material, botar dentro do carro. Eles esperaram até essa parte, primeiro eles esperaram isso, assim, até que ele já sabia que ia ter esse material todo para ser colocado no carro. Depois que foi colocado, foi que eles atravessaram a rua. Então, ele já tinha esse material dentro do carro, que era o material do meu esposo. Enquanto ele estava se despedindo, aí ele percebeu de lá que não, as coisas não estavam bem, mas ninguém deixou ele vir, ficou todo mundo de lá assistindo na porta da igreja o assalto. O rapaz me tirar dentro do carro com toda a paciência, depois entrar no carro e ligar o carro para sair. Como ele não acertou ligar o carro, que tinha algo lá que se fazia no carro que só dependia do dono, aí ele disse, nervoso, o carro não quer, venha ligar o carro aqui. Aí meu filho entrou no carro, ligou o carro, eles liberaram para ele saltar, para não levar o meu filho, e ele saltou. Quando ele saltou, ele viu que ainda restava o celular do meu filho, que estava no bolso, ele não tinha visto, tomou o celular e foram embora com a nossa caminhonete S10 novinha. Meus netos chorando, e eu na calma que excede todo entendimento, não me abalei, estava sustentada pelo Espírito de Deus, porque eu sou igual a qualquer um. Eu teria desabado, teria feito um escândalo de choro, porque meus netos ali, tudo, meu filho, tudo escaparam ali, e eu emocionada, mas Deus me sustentou, não teve que ficar mostrando a emoção, tudo sustentado pelo Espírito de Deus. O que é que eu posso dizer que foi isso aí? Que a gente diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso dizer que foi falta de proteção de Deus? Não. O servo de Deus tem que ser experimentado. Como é que eu vou ser uma pessoa que vou ganhar vidas e não posso passar por uma situação dessa para saber quem é o meu Deus? Eu, para ganhar vidas, eu tenho que deixar vontade para o Espírito Santo fazer o que ele quiser da minha vida, para quando eu chegar diante de uma pessoa para tirar da mão do diabo, eu estar com autoridade, sem medo de nada, sabendo quem é o meu Deus. A Bíblia diz, mas com as experiências ainda fica melhor. E resultado, que medo pode ter uma pessoa de ganhar uma alma depois de passar por uma experiência dessa, onde eles podiam ter levado todos juntos, meus netos, eu, tudo no carro, deixou a gente saltar, não fez estupidez. Aí a gente vê a mão de Deus, a experiência. Então, proteção de Deus não quer dizer que você não passe por nenhuma dificuldade, não. Não se esqueça, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu sou uma pessoa mais segura, mais consciente de que esse Deus que me deu esse livramento e tantos outros, que me protegeu do jeito dele, que aí diz, proteção é você não deixar isso acontecer, não. Proteção é ele deixar acontecer, saber quem é o nosso Deus, e saber que quando a gente chegar diante das pessoas que estão cativas na mão do diabo para salvá-las, para ganhar, consolidar, discipular, enviar, a gente tem material, tem base para saber o Deus que nós estamos falando para aquela pessoa, saber quem é esse Deus. Então, tome por proteção tudo que lhe acontecer se você é uma pessoa que ama a Deus. Tudo que lhe acontecer é proteção, de acordo com o nível que Deus quiser. A proteção foi no nível
Você tem que entender que é diferente do que você queria. A proteção você queria que não acontecesse nunca, mas a proteção que Deus queria para mim é que eu fosse forte, que eu soubesse que a fortaleza minha está nele, porque tudo aquilo foi ele que fez eu ficar totalmente controlada, em paz. Meus netos não viram nenhum desespero da avó, que o normal é a avó ver o filho, o neto chorando e se desesperar. Não, daí eu controlada, consolando os netos, meu filho também consolado, foi maravilha. Então não esqueça que a proteção de Deus não é no nível que você espera, é no nível dele, porque ele sabe o que é bom para nós e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a ele. Esse é o salmo que a gente está falando de proteção, né? Aí quando a gente está fazendo assim as analogias, vocês podem dizer, mas não estou falando sobre isso, tá? Sim, está falando de proteção. E eu estou dando uma experiência a vocês, contando como foi que o Senhor me protegeu. É uma viagem maravilhosa de um aniversário e um assalto. Foi proteção. Ele me preservou e me fez forte. Tem nada melhor do que você ser uma pessoa forte. Deus nos chamou para ter o espírito de coragem, de fortaleza. E o espírito de coragem está dentro de nós. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.